Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito que vem direto do trono de Deus para o meu coração, que o Senhor assentou em meu coração, em estar dividindo, partilhando a leitura da Bíblia Sagrada para esse ano de 2025. Para a glória de Deus, nós estamos aí na reta final, no livro do profeta Jeremias. Em nome de Jesus Cristo, até o dia 31 de dezembro, assim Deus nos permitindo, nos dando graça, nos dando saúde, força e fé, nós concluiremos toda a Bíblia Sagrada. Começamos pelo Novo Testamento, iniciamos em Mateus e concluímos em Apocalipse. Depois retomamos a leitura no livro de Gênesis e agora estamos caminhando para Malaquias. Mas agora estamos no profeta Jeremias, que é a leitura de hoje, capítulos de número 20, 21 e 22. Lembrando que tem uma logística, uma estratégia, 3 capítulos de segunda a sexta, 4 capítulos ao sábado, 4 capítulos ao domingo, e aí nós concluímos a leitura em um ano. O propósito é muito simples, o propósito é estimular, incentivar os irmãos, aqueles que têm dificuldade, as irmãs, em criar uma disciplina, em criar um propósito todos os anos de ler a Bíblia, de meditar, de examinar, de estudar nas Santas e Sagradas Escrituras. Isso é algo que eu já carrego comigo há muitos anos e esse ano o Senhor despertou no meu coração e está trazendo aqui pelo meio da rede social, pelo meio do meu canal no YouTube, Rômulo Lima, tudo maiúsculo. E aí nós temos todas as leituras lá, se de repente você está chegando agora, não está entendendo. Esse é o propósito e essa é a proposta. Amém? Então não é nada para se aparecer, não é nada para dizer que é melhor do que ninguém, não. É simplesmente para incentivar e fortalecer aqueles que têm muitas vezes dificuldade. E aí, na medida do possível, com o conhecimento que Deus me deu ao longo desses anos, com muito estudo, com muita dedicação, com muita disciplina, eu procuro sempre dar um mergulho, dar uma partilhada de algum aspecto, algum tópico que chama atenção. Eu trago aqui para vocês, sempre com o intuito de somar e multiplicar, jamais para dividir ou para subtrair, até mesmo porque a minha visão ela é uma visão de reino, então eu sou um cristão que eu tenho uma visão de reino, e não uma visão de tribo e nem uma visão de placa, amém? Vamos à leitura, Jeremias capítulos 20, 21 e 22. Passur fere Jeremias e mete-o no cepo, e Passur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava essas coisas. E feriu Passur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que, no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor Misabibe, porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo, e para todos os seus amigos eles cairão à espada de seus inimigos, e os teus olhos verão, e todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia, que os levará presos à Babilônia, e feri-lo-ás à espada. Perceba agora que o profeta vai sofrer na pele. Ele vai apanhar e ele vai ser amarrado no cepo, na madeira. Perceba que agora, a palavra agora ela vem direto igual uma flecha. O rei da Babilônia. Até agora está falando que era do norte. Vou levantar do norte, vou trazer do norte. Agora ele vai específico. Da Babilônia eu vou levantar e vocês vão ver que o chicote vai estralar, que a espada vai cantar, que o couro vai comer. Também darei toda a fazenda dessa cidade, toda a riqueza dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros do rei de Judá, entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-lo-ãos, e tomá-lo-ãos, e levá-lo-ão à Babilônia. Olha agora quem vem e o destino. Isso é revelação. Nome e endereço, igual Deus revelou para Judas. Vai na rua chamar à direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo que está orando. Igual Deus revelou para Pedro, Ananias e Safira, por quanto você vendeu? Portanto, Deus tinha revelado qual era o valor. Revelação tem nome, endereço e sobrenome. Vem com esse negócio. Eis que Deus me mostra aqui 5 pessoas com problema no cartão de crédito. Eis que Deus me mostra aqui 10 pessoas com problema de enxaqueca. Eis que Deus me mostra aqui 5 pessoas com problema de dor de cabeça. Eis que Deus me mostra aqui 2 pessoas com problema no casamento. Não. Isso é probabilidade estatística, que é muito grande. De tudo isso que eu citei, você chegar numa igreja reunido o número de pessoas, você vai ter pessoas com problema no casamento, pessoas com dor de cabeça, com enxaqueca, pessoas com problema no cartão de crédito, e assim vai.
Entende isso? Então quer dizer, aqui não. Você vê que ele fala, aonde vem, vai vir quem? O rei Nabucodonosor. Da onde? Da Babilônia. E vai levar vocês para onde? Vai levar vocês também para a Babilônia, para o cativeiro. Leva-los-ão para a Babilônia. Verso 6 agora. E tu, pastor, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. E virás a Babilônia e ali morrerás. E ali será sepultado tu, todos os seus amigos, os quais profetizaram falsamente. Ilude-te-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mais forte fosse do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque desde o que falo, grito, clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludibrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais o seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, e terror de todos os lados. Denunciai-no e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que deixe se persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos deles. Mas o Senhor está comigo, como um valente e terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Todos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os rins e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma e o necessitado das mãos dos malfeitores. Olha agora o que ele vai falar, ó. Olha a crise do profeta. Olha como ele estava profundamente abalado. Maldito o dia em que nasci. É Jeremias que está falando isso. Estava em crise existencial. Em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. Ou ouço o clamor pela manhã e o tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou a minha mãe não foi à sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, para que se consumam os meus dias da confusão? Não é só vitória, não é só bênção, não é só conquista. Olha o que o profeta está externando. Ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele está aqui declarando que era melhor que a mãe dele ficasse grávida perpetuamente ou que tivesse morrido. Por quê? O peso do ministério, a pressão do ofício, no caso aqui, profético. Perceba, meu irmão, que quando nós vemos um evangelho de hoje, um evangelho Nutella, como é apresentado, um evangelho micro-ondas, que eu costumo dizer, o leite instantâneo, o macarrão instantâneo, o café instantâneo, a comida pronta, mais rápido, mais breve possível, quando na realidade Deus ainda trabalha com lenha. Gosta de uma comida a fogão a lenha? Já teve a oportunidade de provar um arrozinho, um feijãozinho, uma carne, um frango feita no fogão a lenha? O sabor é totalmente diferente do que uma mesma comida feita pelo micro-ondas. Quem sabe, quem já provou, entende o que eu estou dizendo. Quem não provou, procure fazer isso. Faça essa comparação. Tenha essa experiência. É o que Deus está falando aqui, mostrando para nós. Que vai ter o momento das crises. E ele está numa crise existencial. Crise existencial. Lembra do profeta Elias? Tira minha vida. Quero morrer. Desejou a morte. Lembra de Jesus no Getsemane? A minha alma está profundamente triste até a morte. E você querendo pagar de supercrente? Você querendo dizer que é só vitória? Você querendo dizer que é só bênção? Aqui, ó. Nada disso. Tem lágrimas também. Tem provações também. Tem perseguições, tem aflições, tem lutas. E eu estou narrando isso, uma delas para você aqui, que o homem estava falando aqui, o profeta do Senhor. E mesmo assim, ele não deixou de cumprir o seu chamado. Apanhou. Nós vamos ver mais, porque vai ficar pior. Vai ser jogado no poço. Nós vamos ver aqui coisas aqui terríveis pelas quais Jeremias passou, mas não abriu mão do seu chamado.
Jesus nos adverte: essas coisas eu vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista Davi, no Salmo 34, verso 19, vai dizer: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Paulo vai dizer: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e resistir no dia mau contra as astutas ciladas de Satanás. Porque o dia mau ele vem, porque as aflições ela vem, porque as lutas ela vem, mas nós precisamos ter a nossa casa firmada e edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo de Deus. Relacionamento, comunhão, intimidade, particularidade, tempo num relacionamento. Que muitos não têm dado é desculpa, mas você tem tempo para o seu smartphone, você tem tempo para o teu iPhone, você tem tempo para o teu iPad, para o teu computador, para o teu notebook, para o teu PC, você tem tempo para as redes sociais, você tem tempo para o TikTok, para fazer a dancinha do TikTok, você tem tempo para selfies no Instagram e no Facebook, você tem tempo para conversas no WhatsApp, mas você só não tem tempo para aquilo que não é prioridade para a tua vida. Palavra, oração, jejum, barriga nas costas, cultuar com alegria. Tempo, 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 tempo. Aleluia. E ele vai para o capítulo 21 agora. O anúncio da destruição de Jerusalém, olha lá, ó, por Nabucodonosor. Isso é revelação profunda e profética. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Zefanias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e nos faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias, ó glória. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, como quem vos pelejais contra o rei de Babilônia, e contra os caldeus, e que vos têm cercado fora dos muros, ajuntá-lo-eis no meio desta cidade, e eu pelejarei contra vós com a mão estendida, e com o braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor, e ferirei os habitantes dessa cidade, assim com os homens, os animais e a grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, o rei de Judá, e os seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem, a pestilência, e da espada e da fome, e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, feri-lo-ás ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou a pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá sua vida por despojo, porque pus o meu rosto contra essa cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimará a fogo, e a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e acenda sem que haja quem apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que sou contra ti, moradores do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos visitarei, segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque,
e consumirá tudo o que está em redor dela. Deus ainda está dando uma oportunidade, porque agora vai chegar o momento que o rei Nabucodonosor vai se apresentar, eles vão cercar a cidade de Jerusalém. Segundo eles dizem que esse cerco durou por um bom tempo, que era o momento que dentro dos muros ainda continuam a se manter, né? Com suprimentos, com água, com alimentação, conseguiam se manter. Mas depois vai vendo a escassez, vai vendo a escassez, vai vendo a escassez, por isso que ele fala da fome. Se eles saem, aquele ditado, o bicho pega. Se eles ficam, o que acontece? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E aí, ou se correr, o bicho come, se ficar, o bicho pega, e aí? E aí eles tinham que, Deus deu uma direção, se entrega. Os que se entregavam viver, os que ficavam morrer. Ou pela espada, ou pela fome, ou pela pestilência, que seria o quê? As enfermidades, as pestes, as pragas. Então, perceba que a palavra agora começa a se cumprir. Aí eles vão perguntar para Jeremias, Jeremias entrega, desenrola o rolo, e no capítulo 22, profecia contra a casa real de Judá. Vamos lá. Diz assim: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E dize, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro e nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Porque deveras cumprides essa palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentam no lugar de Davi, sob o seu trono, em carros e montados em cavalos, e os seus servos e o seu povo. Mas, se não deres ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que essa casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor, acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade, e o cabeça do Líbano. Mas, por certo, que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os seus cedros escolhidos, e lançá-lo-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirás cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o concerto, o pacto, a aliança do seu Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, e nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor, acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em seu lugar, em lugar de Josias, seu pai, e saiu deste lugar e nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde levaram cativo, morrerá, e nunca mais verá essa terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, de que se serve do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dará salário do seu trabalho? Que diz: edificarei para mim uma casa espantosa, e aposentos largos lhe abrirei janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu, pois, porque encerra o cedro? Acaso teu pai não comeu e nem bebeu? E não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem? Julgo a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura, é isso conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentaram, senão para a tua avareza, para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão, para a violência, a fim de levar a isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o, lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, clama desde Abarim, porque estão quebrados os teus namorados. Farei contigo a tua prosperidade, de maus tu dissestes: não ouvirei. Este é o meu caminho,
este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para cativeiro. Certamente, então te confundirás e te envergonharás, por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada será quando vieres as dores. E os ais como as que tá de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse zeloso do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de que tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. E lançar-te-ei a ti, e a tua mãe, que deu a luz para a tua terra estranha, e que não nasceste ali morrereis, mas a terra para a qual eles levantam a tua alma, para ti te tornarem, a elas não tornarão. É, pois, este homem Jeconias um vil vaso quebrado? Ou um vaso que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração? Arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Escreve que este homem está privado dos seus filhos, e é este homem que não prosperará em seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Uma palavra clara, uma palavra direta e objetiva, ou seja, chegou no limite, chegou a hora do juízo, chegou a hora do cativeiro. É tempo de conserto. É tempo de recalcular a rota. É tempo de se colocar na brecha. É tempo de estar em obediência, alinhado com a vontade soberana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar com as coisas de Deus. Pare de brincar com as coisas do Senhor. Pare de brincar de ser cristão, de ser crente. Porque a Bíblia diz, aqui o próprio Jeremias, nós vamos ver mais adiante: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, ou em algumas versões, relaxadamente, e retém a sua espada do sangue. Desperta, crente. O que Deus fala, Ele faz. O que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Essa é a leitura de hoje. Essa foi a palavra de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, ele possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. A paz do Senhor.